E agora o nosso convidado especial, ele é médico pioneiro na prática de acupuntura no Brasil, precursor na introdução do sistema coaching holístico no país, é um especialista em meditação e outras técnicas orientais, Mestre Ju El Dia. Mestre Ju, muito obrigado, Mestre Ju. Tudo bem? Que prazer em recebê-lo novamente aqui. E nós o trouxemos não só por nossa vontade, mas pela sua vontade, que no nosso Fale Conosco pedia muito a volta de Mestre Ju. Olha, só para acrescentar um pouquinho, o Ju é médico pioneiro na prática de acupuntura no Brasil, precursor na introdução do coaching holístico. Aliás, tem um livro seu chamado Coaching Holístico, não é? É especialista em meditação, em várias técnicas orientais. Ju, eu queria começar o programa falando um pouco sobre medicina chinesa, que, aliás, eu li no seu livro, que você fala muito das enfermidades da alma. E nunca me pareceu que o mundo inteiro esteja tão enfermo de alma quanto agora. Pessoas perderam a paz de espírito, controle da raiva, não tem mais harmonia interior, ganância, preocupação, essas coisas todas que se juntam. É o câncer do espírito, como você diz no seu livro. E o que é o câncer do espírito? Todas as doenças vêm do emocional. Primeiro você desarranja o seu emocional, depois você fica doente, você adquire uma patologia. É isso, Mestre Ju? Pois é, boa noite. É uma grande honra estar aqui outra vez e com todos os nossos telespectadores. A honra é nossa, Ju. Imagina, eu sinto muito honrado poder compartilhar as minhas experiências e informações com nossos telespectadores e com você. Mas falando da medicina chinesa, é muito importante, porque hoje a gente é muito materialista demais, né? E a gente cria uma expectativa muito grande de ter. E o mundo está muito louco, né? Nós passamos recentemente uma crise forte política aqui no Brasil, e o mundo inteiro também tem esse negócio de terrorismo, E você vê que na filosofia oriental já falava, aquele Buda de felicidade, que é Mirefo, que tem um barrigão grande, Sim. aquele simboliza tolerância. O que está acontecendo hoje é uma dificuldade das pessoas de exercitar a tolerância. E mais, a falta de paciência. Se você combina a falta de tolerância e a falta de paciência, você leva a alteração de humor. Essa alteração de humor gera uma instabilidade emocional. E aí a gente tenta segurar, isso esgota a gente muito rápido, né? E perturba nossas emoções. Agora, como é que a gente vai lidar com o estresse e esse atual momento de crise? A acupuntura dá conta desse recado? Pois é, a medicina tradicional chinesa ele é montada em 4 pilares. Assim como a acupuntura, uso de erva medicinais, que é a fitoterapia, você usa também a dietoterapia e, sobretudo, a prática corporais meditativas. O que é isso? Estudo científico mostrou que, através da meditação, pode equilibrar as secreções de hormônios liberados no nosso corpo. Que substâncias são essas? São dopamina, serotonina, oxitocina, por exemplo. A serotonina dá uma sensação de bem-estar, de humor. Dopamina te dá energia, a força é vontade, é o hormônio da paixão. E a oxitocina é o hormônio do afeto, né? Então o que acontece? Quando você olha para dentro de você, começa a prestar a tua inspiração e a tua respiração, você atinge um equilíbrio interno. Esse equilíbrio interno te traz uma segurança para lidar com conflitos externos. Porque os conflitos externos hoje é baseado muito nos nossos 7 pecados capitais, né? E a pessoa busca conquistar, ter sucesso, ter nome, mas muitas vezes, quando não atinge isso, por uma série de razões, né,
A pessoa entra numa sensação de vazia muito dentro. E aí começa o início de sofrimento. Entendi. Agora, Ju, eu sempre te peço isso, porque sempre tem um público novo que não ouviu sobre o assunto. A acupuntura, ela tem diferentes conexões nas agulhas Isso. que são colocadas. Me dê um pouco mais de noção da função desses pontos e como é que a conexão entre uma agulha e outra pode nos harmonizar e pode nos evitar as doenças, se tudo começa a partir desse desarranjo. Hoje, nossa medicina ocidental é muito bom. Ele trata, basicamente, as doenças físicas, sintomas. Imagina uma hipertensão arterial, imagina um hernia de disco, imagina uma enxaqueca. Todas essas doenças são consequências de distúrbio postural ou fisiológico. E antes de chegar à alteração fisiológica e postural, você tem uma alteração energética. E muitas vezes essas energias aqui estão perturbadas. Aí você pergunta, bom, tudo bem, se eu tenho um sistema circulatório, sistema hormonal, então eu tenho um sistema energético? Sim. Esse sistema chama-se meridianos, onde através do espetar do ponto, você pode provocar a liberação de certos hormônios e neuropeptídeos que equilibram nosso organismo. Essa ligação de pontos, ele traz uma harmonia e um equilíbrio. Entendi. Agora, o que é que a medicina oriental recomenda para poder desacelerar o envelhecimento? Então, todo mundo quer saber. Pois é, né? Hoje a ciência descobriu que o talômero, que é um filamento desprendido pelo DNA, e essa é a causa da formação de radicais livres que provoca o envelhecimento nas pessoas. Então, o que acontece? Se você começar a equilibrar a energia interna através da acupuntura e, principalmente, quando você usa a práticas de meditação, isso já está bem cientificamente fundamentado e comprovado, você pode retardar esse processo. Porque, na realidade, o envelhecimento é um processo bom também. É um processo que traz a gente a experiência e traz a gente uma maturidade, né? E traz uma certa firmeza e, sobretudo, muitas vezes a confiança. Então, envelhecer não é ruim. O que é maneira que a gente envelhece e a maneira como lidar esse processo de envelhecimento. Eu posso dizer isso, que anos se passam, né? Já tem quase 35 anos de carreira atendendo milhares de pessoas. Começou na China. Começou na China. E eu vejo muitas pessoas que eu atendia no passado. Hoje eu atendo assim até 4 gerações, né? Do bisavó, avó, pais, e netos e bisnetos, né? Chama O que inclui o nosso governador Geraldo Alckmin, que não sai do mestre Ju, e ele é médico acupuntor. Pois é. Cometi uma indiscrição. Não, Tudo todo mundo bem. sabe. Então, o que acontece? Anos se passam e o envelhecimento é coisa física. Se você espiritualmente está bem, eu me lembro, eu tinha um mês, tinha 80, 90 anos, e eles estão perto dele, eles sentem uma jovialidade, uma energia fantástica, né? Então, parece, o que acontece é que envelhecimento traz para a ideia de fraqueza, de vulnerabilidade. Mas se você saber trabalhar isso, isso te traz uma força, uma confiança, uma segurança naquilo que você faz. Por isso, a vida prega, às vezes, uma peça interessante para nós, né? Quando você vive bem, e quando você, com força da gratidão, teu coração está aberto para isso. E aí as coisas acontecem na tua vida. Aquela pessoa que vive com o coração apertado, que queixa muito, reclama muito, né? Que está acontecendo, tudo cai. Só a única coisa que sobe, que é a gengiva, né? E aí, o que acontece? O pessoal fica magoada. E aquilo é o verdadeiro envelhecimento. Porque aí a pessoa perde a sua capacidade. E doenças. E doença, porque E você doenças. torna vulnerável para acontecer as doenças. Vou fazer um depoimento aqui. Eu nem ia fazer, mas vou fazer, porque eu estava assim. Eu sou cliente de Mestre Ju, pago a minha conta direitinho, faço sempre o meu esforço para trazê-lo aqui, para ficar uma entrevista que não seja chapa branca, não é? Mas eu estava assim, agora recentemente, com o coração muito... Uma coisa que eu não conseguia definir, que era uma coisa que me apertava e eu tentei escrever ao Ju. Agora, uma coisa que eu sempre tenho curiosidade, você pega no pulso dos seus
dos seus consulentes, não é? E diz tudo, e de mim nunca errou. Como é que é essa técnica chinesa de sentir, Ju? É uma coisa transcendental? É uma coisa que você aprendeu ao longo dos seus anos de estudos na China? Bom, eu já estou bem, já saiu 4 sessões, porra, cara, terminou. Era uma ansiedade. Ele falou para mim, você está com medo? Eu falei, não estou com medo. Está com medo lá no fundo da sua alma, medo na alma. Você está inseguro na sua alma. E realmente eu estou ótimo hoje, muito seguro, vendo esse rosto lindo do meu talento aqui, Juliana D'Agostini e o trio Titânio. Como é que é a história do pulso primeiro? A medicina chinesa tem 5.000 anos. Ele desenvolveu todo um sistema de avaliar a energia das pessoas. Né? Nós temos um campo físico, fisiológico, e não temos um campo energético. Então, o que acontece? Quando você pega, assim, pela tez do rosto, pela leitura postural, tudo isso aqui te dá informações. Agora, você tem área específica, como, por exemplo, você medir o pulso, pulsação. Você tem vibrações, você estuda as vibrações no nosso corpo. Então, quando você coloca assim, através do pulso, você tem 28 tipos de pulsos. Então, se você pega um pulso flutuante, descreve-se como um pedaço de madeira flutuando no rio, isso significa que você tem alterações de metabolismos, tipo um febre ou um estado febril. Agora, se você pega pulso em forma esticada, como fosse em corda, você tem, a gente chama de ascensão, aumento de energia yang do fígado. É uma linguagem técnica, deixa eu traduzir. A pessoa sob efeito de estresse, por exemplo, então fica muito excitado, muito irritado. Então, o pulso ele torna em forma de corda. Então, a pessoa pode aparentemente manter uma tranquilidade, mas lá dentro ele está borbulhando, como uma panela de pressão. Então, com isso, você consegue detectar isso. E aí vai no ponto certo das agulhas. Assim. Então, a gente vai lá através da acupuntura. E muitas vezes, na realidade, Amaury, essas coisas, esses pulsos alterados, é reflexo da nossa oscilação, da flutuação da nossa energia, que são nossas emoções, né? Que a gente está lidando no dia a dia. Olha, tem uma questão aqui, vamos até checar. A atriz chinesa Xu Ting foi diagnosticada com linfoma, um tipo de câncer que afeta o sistema imunológico. Ela tinha 26 anos e morreu em setembro. Ela recorreu à medicina tradicional chinesa e abriu mão da tradicional. A sua morte abriu um debate sobre terapias alternativas no tratamento do câncer. E está gerando um debate hoje na China sobre a eficácia do procedimento, etc. Você tem um comentário a respeito disso, Ju? Olha, a linfoma, há 30, né, quando 35 anos eu comecei a fazer medicina, era muito difícil. Hoje a medicina evoluiu bastante. Linfoma é uma consequência. Eu acho que uma pessoa com linfoma, com câncer, jamais pode abandonar o tratamento tradicional, tá? Então, aqui nós estamos falando da complementaridade. Acupuntura é adicionar. É adicionar. Nós estamos falando de complementaridade. De onde veio a linfoma? Essa é a questão. A gente sabe que está muito ligado com o sistema autoimune. Então, por que a pessoa desenvolveu essa doença? Então, a pessoa está fundado numa situação em que a realidade dele já é outra. Então, ele desenvolveu aquela doença como uma forma, muitas vezes, de autopunição, que pode levar até a morte. Isso significa que, se ela tivesse recorrido à acupuntura no momento em que ela estava desarranjada, talvez não gerasse essa doença. Poderia ter sido evitado a tempo. Sim. Como eu tenho vários casos de linfoma já no consultório, posso dizer isso, eu tenho várias práticas disso, é que a acupuntura entra como auxiliar para equilibrar a energia das pessoas. Mas a quimioterápico é fundamental. E mais, já se sabe que hoje, já é estudo mostrado, que a acupuntura diminui muitos efeitos colaterais de quimioterápicos, desses drogas, efeitos. Então, realmente, a acupuntura pode trazer um bem-estar. Mas não quer dizer que numa situação dessa seja curativo, porque é uma fase já está muito adiantado. Entendi. Tá. Agora, a acupuntura é tão importante que até o SUS, me parece, que já tem disponibilidade, não sei a que nível, você está a par disso, Ju? Sim. No SUS? Sim, o SUS já está usando como uma prática de uma maneira regulamentada, né?
Então, o próprio SUS já usa acupuntura, fitoterápicos, e isso já há pelo menos 4, 5 anos já. Tá? Então, hoje, os grandes ambulatórios, né, de centros médicos, AMAs, inclusive, também têm a práticas regulares de acupuntura. Que bom. Né? Que bom. E tomara que prolifere. Sim. Eu acho que a ideia é complementar as duas medicinas. Né? É aquela velha história. Se você está mal, por que não tira você desse mal-estar? Mas não pode esquecer de onde vieram essas doenças. E se você for analisar, muitas dessas doenças a gente mesmo que provocou, a gente desenvolveu, né? A gente tem a hernia de disco, por exemplo, coluna travado. De onde vem essa hernia de disco? Má postura, exercício errado, né? Aliado, o próprio estresse, né? Porque o próprio estresse, você pode contrair o músculo e altera a postura. É e aí verdade. você acaba dando impacto sobre a tua coluna. E aí você prende o nervo, aí você tem a crise, né? Mas a acupuntura tem uma coisa, agora falo eu como paciente, ela tira da gente essa ansiedade toda, ela tira esse peso da alma, não é? Isso é o mais importante. Não, é uma solução prática e infalível. Peso que a gente tem na alma. A gente tem peso na alma, não tem? Pois é, o que é esse peso da alma? A gente carrega muitas vezes mágoas, a gente carrega muitas vezes as nossas expectativas, Decepções. decepções, tá? E às vezes até invejas. É, É verdade, porque as pessoas, hoje se for falar que aquele fulano, ciclano está frustrado ou invejoso, parece xingação, né? Mas na realidade, a inveja faz parte da gente. Olha, qual é o circuito da inveja? Você começa a cobiça. O sujeito tem um carro, eu também gostaria de ter um carro igual. O sujeito tem o sucesso, eu também gostaria de ter um sucesso. Isso é bom, porque isso te traz estímulo, é uma ambição, é uma coisa boa. O problema é quando a pessoa não se reconhece, por isso a inveja tem esse papel muito importante de você olhar para dentro, porque ele não se reconhece a sua capacidade. Então, o que ele faz? Ele começa a olhar que o outro é melhor. E aí você começa a sofrer dor pelo prazer dos outros. isso. Isso é terrível. Então, o sucesso do outro implica o teu sofrimento. Isso é inveja. O Mozart, lembra Salieri? Sim. Ele é um sujeito genial. Ele descobriu o Mozart. Só que ele esqueceu da sua grande qualidade também, da genialidade dele, ele fica invejando o Mozart. Dizem que parece que foi ele que envenenou ele, que ele morreu cedo, né? Mas a verdade é que... O criador envenenou a cria. Aparentemente é o que dizem, né, na coisa. Mas o fato é o seguinte, o Salieri é um sujeito extremamente inteligente, culto, é um gênio. Mas ele esqueceu a genialidade dele e acaba ficando olhando o sucesso do outro. Gente, é uma coisa importantíssima. A gente tem que descobrir a qualidade dentro de nós. Se nós estamos aqui, primeiro é a gratidão. Eu tenho um mestre que sempre fala assim, com gratidão, teu coração abre. E as coisas na tua vida acontecem. O fato de a gente estar inspirando ar e respirando, soltando ar, isso é uma dádiva, porque tudo acontece aqui. Então, o sentimento de gratidão faz com que nossa alma fique mais leve, mais livre, mais solto. E o sentimento de gratidão, de quem somos nós, e o que eu tenho, você olha para dentro, isso te traz uma proteção muito grande. E a acupuntura resolve tudo isso. Quer dizer, acho que a acupuntura está me deixando generoso demais. Está na hora de eu parar. Muito generoso. Aí também. É brincadeira. É uma brincadeira. Pode falar, Juliana D'Agostini quer fazer uma pergunta, mestre Ju. Aqui, a nossa querida Juliana. Tudo bem, mestre Juliana? Jun? Eu, inclusive, agora recorri à acupuntura para melhorar a minha cervicalgia por causa do piano, né? E muitas horas estudando piano, então eu tenho uma tensão acumulada no pescoço. E eu achei interessante que ele pega certos pontos, né, nas minhas costas, na testa e nas mãos. O seu médico acupuntor. O meu médico, E eu sei que para cada problema existe um ponto específico. E ouvi dizer que são mais de 1000 pontos.
Você poderia mostrar alguns pontos pra gente? Só se você vier aqui. Venha cá. Tão elegante, tão bonita. Juliana D'Agostini. Olha, Ju, por favor. prazer. Mostre então. Fala os pontos onde você... Tá bem aí, Leandro, para você? Aí tá bem. Ju, fica bem ao lado dela. Tá. Pode chegar bem perto, que ela é bonita, mas não morde. Então, para cervicalgia, ele pegou, se eu não me engano, foram 8 pontos Sim. aqui, Uhum. né? É. E pode... Então, aqui, na realidade, a gente tem a coluna tem uma postura, né? Por exemplo, depende de situações. No caso da Juliana, que fica muitas horas treinando piano, tocando, vai tensionando. É como se tivesse começa a carregar um pressão aqui. Então, o que acontece? A energia começa a se contrair, se agregar. E aí, tem algumas áreas onde flui os meridianos. Você tem área onde você tem maior concentração de energias. E onde eles têm os pontos. E mesmo porque, muitas vezes, a gente chama de ponto Ashi. O que são pontos esses aqui? Com a contratura muscular, aí algum ponto, ele se confluem. Então, o que acontece? Esse ponto torna altamente doloroso. Então, ele contrai e ele espalha outra vez. Quando ele espalha outra vez, inicia todo um processo de espasmo muscular. Ok? Então, a gente também conhece como esse ponto de gatilho. Então, por exemplo, aqui, esse é um ponto que está aqui, talvez vamos virar um pouquinho, né? Se você está aqui, descendo aqui, essa musculatura da cervical aqui, né? Essa contratura, à medida que ela começa a ficar muito tempo, haver uma contratura aqui. Então, o que acontece? Toda essa placas, ou esse músculo trapézio, ele começa a se contrair. Então, o que acontece? Se você colocar 1 ou 2 pontos aqui, você quebra esse ciclo, que vão se imbricando. Então, se você quebrar esse ciclo, ele vai se soltando devagar. Então, você vê que ela está um pouquinho contraído, você vê que só o simples aperto da coisa já está começando uma área de edema, né? Fica um pouquinho mais vermelho. Então, aqui, por exemplo, são um ponto de acupuntura que poderia ser feito, né? Ao lado que sai ao longo do coluna cervical. Então, eles são onde a área se imbricam. Tá? Então, quando você coloca a agulha, você quebra essa contínua. Por isso que, muitas vezes, o estresse causa doenças, né? Porque o estresse é uma coisa que você começa a fazer alerta, que é um estresse bom, porque nossa vida é cheia de estresse. Você precisa de estresse para desafio. Vamos fazer uma viagem de férias? É estresse, porque você precisa preparar, reservar hotel, passagem, tudo isso aqui. O problema é que esse estresse de alerta começa a demorar muito tempo, já entra em um estresse, a gente chama de resistência. Aí você já começando a ficar tenso, começa a ter contratura muscular. Por exemplo, é muito gostoso você treinar, tocar o piano que você gosta. Mas começar a demorar muito tempo, e já passa o estresse de alerta para um estresse de resistência. E por isso você começa a dar contratura muscular, começa a ter problema de torcicolo. Tá? O problema é que, passando o estresse de resistência, entra um estresse de exaustão. Aí sim, quando você começa a entrar no processo de estresse de exaustão, você começa a somatizar para doença para o teu corpo. Aí você começa a ter série de problemas de doença autoimune, começa a ter o problema de taquicardia, problema de pressão, e aí vai, né? E aí a pessoa fica doente por isso daí. Na realidade, estresse de exaustão também é conhecido como fadiga, né? A pessoa está fadigado e aí perde a sua capacidade de dar o seu conflito do dia a dia. Realmente afeta bastante, né? E os dedos da Juliana, que tem que estar sempre ágeis, tem algum procedimento também para deixar o molejo da mão cada vez mais existem uns pontos, azeitado? por exemplo. Existe, por exemplo, esse é um ponto de acupuntura, tem um ponto aqui, inclusive o pessoal faz muito massagens aqui, que é para melhorar o metabolismo, né? Você tem um ponto que está aqui, com ligar com a energia do pulmão. Então, são vários pontos que você pode melhorar o fluxo, a circulação de energia, como de sangue. Então, a pessoa ganha agilidade no dedo também. E quem tem artrite, então, é maravilhoso. Assim, nós temos muitos casos de artrite, artrose, que dificulta o movimento. E com a acupuntura a gente consegue ter um resultado excelente para isso, né? A frequência é semanal? Qual que você indica? Dependendo da gravidade do caso. Se tem um fase muito agudo, por exemplo, você coloca todo dia, né? Tá. Já uma fase já mais estável, ou de manutenção, você pode fazer uma vez semanal
ou 2 vezes por semana, mas isso vai ter que depender do caso a caso, né? Tá bom? Entendi, obrigada. Obrigado, Imagina. Juliana. Vamos fazer essa massagem, depois você me mostra, como o Dr. Ju fez. Eu vou mostrar. Ju, e última pergunta. Tem efeito colateral a acupuntura? Algum efeito colateral? Basicamente, não há nenhum tipo de efeito colateral. O que pode acontecer, a gente chama de iatrogenia, de você colocar os pontos errados. Entendi. Aí, Daí você pode provocar distúrbios. O diagnóstico não feito de uma maneira corretamente, e daí você acaba fazendo prescrição de ponto não corretamente, entendi. aí você acaba agravando a doença. Entendi. Né? É só isso. Só. Olha, a Ultrafarma, que é a nossa parceira, o Sidney Oliveira, sabendo da sua vinda ao nosso programa, Certo. ele é um grande admirador seu. O Ah. Sidney mandou-lhe as suas vitaminas. Aliás, essas vitaminas aprovadas já pelo FDA americano. Isso é muito bom, É. porque a nutrição é muito importante. E obrigado, né, o pessoal da Sidney Oliveira, porque a gente come muito mal. Então existe a diferença entre alimentar e nutrir. Muitas vezes você alimenta muito bem, vai lá comer um hambúrguer enorme, barriga cheia e ainda toma uma baita de uma Coca-Cola. Você está alimentado, mas é carente de nutrição. Aí muitas vezes os sais minerais, vitaminas, é extremamente importante para fortalecer a pessoa. Então a nutrição é muito importante. Você mesmo recomenda suplementos vitamínicos? Não, com certeza, com certeza. Hoje em Além dia, dos chás todos, não é? além dos chás e tudo, porque a suprimento é extremamente importante, porque o estresse de dia a dia faz com que a gente gasta muita energia, produz muito radicais livres, a gente envelhece, porque radicais livres envelhece a gente, reduz o nosso ritmo fisiológico, e aí a nutrição é muito importante, ele repõe essas perdas de sais minerais e fortalece. E existem inúmeros estudos, né, sobre isso, então é muito importante, ele vai dar energia, dar mais disposição e envelhecendo mais devagar com a dignidade, Com né, e a experiência. Saber envelhecer. Mestre Ju, muito obrigado. Muito obrigado e até a próxima. Por favor, não fique tão distante do programa que o público se ressente. Tem alguma novidade que eu deixei de tocar no seu universo e que seja importante? Hoje a gente está trabalhando muito sobre como modificar o nosso ser. Porque essa loucura do dia a dia e como a gente manter um equilíbrio interior para combater esses conflitos. A palavra ângulo, né? Ângulo de Sharpie, esse ângulo que nós temos aqui, tira fogo, como fogo queimando aqui, a angústia, a ansiedade, é muito perturbadora hoje em dia. Porque hoje o estresse, essa necessidade de conquista, de ter, faz com que a pessoa às vezes sofre muito, né? Então o que acontece? Como que a gente pode trabalhar e manter um bem-estar interno diante dessas circunstâncias? Como que a gente não entra na loucura, né, desse dia a dia e manter uma mente centrada, né? Que a felicidade não acha lá fora, Amaury. Eu Felicidade é dentro de estou nós. generoso demais. Chega de acupuntura. Obrigado, mestre Ju. Até a próxima. Até. Ju El Gia, especial para o nosso telespectador.